quando você começou lá, você não tinha nem a ideia que o jiu-jitsu representava tudo isso. Eu não tinha ideia, mas eu sentia, né? Eu via a evolução e eu via o que o jiu-jitsu fazia. O que me encantou em ser professor foi porque eu via o que o jiu-jitsu fazia na vida das pessoas. Você já tinha essa perspectiva de Desde novo, muito assim. cedo. Eu decidi que eu ia fazer jiu-jitsu com 15 anos de idade, que ia ser minha vida. Com 15 anos você decidiu que você ia não só fazer um esporte, mas tornar aquilo... Eu comecei a dar aula com meu professor com 15. Numa conversa com meu pai, ele me pergunta, ele estava conversando com meu irmão, mas ele pergunta para mim o que eu faria quando eu crescesse. Eu falei de bate-pronto jiu-jitsu. E a única coisa que ele me perguntou, primeiro, se eu sabia o tamanho do mercado. Eu falei que obviamente não sabia, porque eu tinha 15 anos de idade. Você já fez um benchmark Ele aí. falou, cara, vou só te dizer o seguinte, é um mercado muito pequeno. Você acha que você vai conseguir ser bom o suficiente para se destacar no mercado que tem tão pouca oportunidade? Se você achar que você pode ser diferente, que você pode ser bom, vai em frente, entendeu? Faz o que teu coração está mandando. Mas tenha isso na cabeça. Você está num mercado muito restrito. Então eu cresci com isso na cabeça, que eu precisava ser diferente, que eu precisava fazer mais que os outros, que eu precisava criar oportunidade, que eu precisava me destacar de certa maneira. E eu acho que isso nunca me abandonou, na verdade. Eu continuo nessa mesma pegada e continuo achando que eu tenho que fazer mais que todo mundo e que... Virou um estilo de vida mesmo, né? Virou normal, não é algo que você tem que se esforçar pra fazer, E né? não é nada desesperado, não é nada... Pelo contrário, é só um pouco mais cada dia, entendeu? Uau. Oh, mas pelas perguntas que seu pai se fez, me parece que já é uma pessoa um pouco mais instruída. Como é que era a sua base familiar? Você já tinha uma base mais... Olha, meus pais deram pra gente uma ótima educação, acho que todo mundo em casa tem uma ótima educação. Meu pai foi funcionário da Nestlé durante muitos anos, se aposentou na Nestlé, trabalhou lá mais de 40 anos. Minha mãe é pedagoga formada, enfim, tinha uma base familiar ótima, entendeu? Uma família presente. Né? Meu pai participou, meus pais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe participaram de toda a nossa jornada, minha e dos meus irmãos, em todos os esportes. Eles sempre participaram, sempre levaram a gente sempre competiu em tudo. Né? Então a gente tinha uma base familiar muito boa. E, acima de tudo, uma liberdade de escolha. Né? Eu acho que esse que é o ponto. Ninguém na minha casa foi imposto a fazer absolutamente nada. É porque o normal, pelo menos o que a gente está acostumado a ouvir, é que quando a gente fala de fazer uma profissão, de exercer uma profissão que não é tão comum, o que a gente escuta é, pô, mas você não dá dinheiro, né? E eu percebi que não foi a pergunta, a dúvida do seu pai, foi bem Não. diferente do... Não, cara, não foi. Se você olhar, de fato, naquela época, o jiu-jitsu não dava dinheiro, mas quantas coisas não davam dinheiro há 20 anos atrás, né? Exatamente. Quase muita tudo que dá coisa. dinheiro hoje não Não dava dá, dinheiro há 20 anos exatamente. atrás. Então, eu acho que essa rigidez de... Isso está cada vez mais caindo por terra, né? Porque... A própria internet é um exemplo disso, É né? isso, entendeu? A própria internet- Você pegar hoje as maiores empresas do mundo, as 10 empresas maiores do mundo, há 20 anos atrás elas não existiam. Exatamente. E Ou muitas existiam de das que mais forma... faturavam 10 anos atrás nem Acabaram. existem, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que meu pai teve uma sabedoria, não impôs absolutamente nada, sempre me apoiou. Né? E as coisas foram evoluindo. Hoje o jiu-jitsu é um esporte mundial. A nossa organização tem 300 escolas, a gente está em 29 países. Caraca. Né? Então, se a gente fosse pensar no tamanho do mercado lá atrás, a gente não teria feito nada. Não Né? teria chegado a esse tamanho, né? Tá, e uma coisa que me remete é que as pessoas que passam por aqui e que tiveram resultado acima da média, uma das coisas que eu mais percebi em comum e que eu faço questão de falar isso em quase todas as entrevistas, que me chama muita atenção, é o fato de alguém acreditar em você, é o fato de ver as pessoas mudando o nível do jogo quando alguém, de certa forma, valida. Putz, eu acredito no que você tá fazendo, tô contigo, enfim, isso em muitos casos familiar, em outros casos não tem a sorte de ser das famílias perto. Quem que teve esse papel fundamental aí nessa sua jornada, assim? Cara, eu acho que a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Né? Eu acho que é claro que você ter reforço, né? Os meus pais sempre me incentivaram e sempre
reforçaram, sempre me fizeram acreditar que eu tinha condição de fazer o que eu quisesse fazer. O meu professor, quando a gente começou lá atrás, eu fui a primeira turma dele, então, quer dizer, a gente competia contra a Academia Gracie, que era A né, sensação do jiu-jitsu. Não, né? da onde ele tinha vindo, onde era a origem de tudo, né? A gente era pequenininho, mas eu conseguia ter resultado contra os alunos da Academia Gracie, eu conseguia ganhar. Então, assim, as coisas vão se reforçando, né? E eu acho que todas essas pessoas tiveram um papel importante. Tiveram pessoas também no caminho que são os conselheiros, né? Que tentam dar a visão deles de mundo para você. E eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar sempre, né? Acho que as pessoas têm que ter liberdade de escolher o caminho que elas vão trilhar, né? Você tem que ter o discernimento de olhar um conselho de alguém que já fez mais do que você e falar, cara, legal, vou ouvir esse conselho, será que isso é bom para mim ou não? E tomar a decisão, né? Quando você toma a decisão errada, você paga o preço. Quando você toma a decisão certa, você anda para frente. É assim que é, né? Então, obviamente, ao longo da vida, eu tive pessoas que acharam que o jiu-jitsu, tipo, não ia dar certo nunca, entendeu? Sim, não era algo vendável, né? Existia até um preconceito, fazer, pô, jiu-jitsu, tá, mas trabalha com o quê? Né? Eu falo, não, com jiu-jitsu, e trabalha com o quê? Né? Mas isso existe até hoje, porque a gente fala... Quando a gente fala que a gente conversa com as pessoas, tá, mas e trabalho? O que você faz? Então, é que, assim, quando eu escuto isso hoje, a minha devolutiva é a seguinte, assim, não, o trabalho não precisa ser o que não te dá prazer. O trabalho... Não precisa ser necessariamente o que não te dá prazer. Né? Porque você separa trabalho, lazer, né? Vida pessoal e tal. Eu não. Eu escolhi o que eu amava fazer, continuo amando fazer. E tornou né? isso um negócio. E tornei isso um trabalho. Né? Isso se tornou a minha missão, se tornou o meu propósito. E por isso que eu faço o quanto tempo eu precisar fazer. Né? Então, eu adoro falar de jiu-jitsu, eu adoro treinar jiu-jitsu, eu adoro dar aula de jiu-jitsu. Para mim, jiu-jitsu é o meu trabalho, é meu lazer, é meu divertimento. Não teve separação, é uma coisa só, né? É uma coisa só. Entendi. Quem você acha que é mais feliz? Entendeu? Então, acho que é por aí.